Bem-vindos e bem-vindas ao canal mais rico do Brasil, podcast comigo, Tainara Araújo. E hoje nós temos um convidado especial demais. Ele é artista plástico e ele me permitiu chamar ele de Ale. Oh, que maravilha, olha só. Já tem mais de 48 anos de carreira aí e mais de 12 mil alunos formados. Você quer saber mais sobre isso? Então vamos dar agora um bem-vindo ao seu Ale de Paula. Eu posso chamar assim, seu Ale? Lógico, é um prazer muito Maravilha, grande. bem-vindo ao podcast. Obrigado, Foi Thay. Para muito mim é um bom. prazer muito grande estar falando um pouquinho da minha trajetória e um pouquinho de arte com você. Foi muito bom. Olha, nós já conversamos já antes, né? Antes de gravar. E eu falei para ele assim, que eu fui lá na Santa só para tomar, sabe, aquele cappuccino. Enfim, quando eu vi a exposição, eu falei, o que tá acontecendo aqui? Que coisa linda é essa? E quando eu tô ok, foi que emoção. Então, me fala como é que foi esse seu começo. Olha, na realidade já é um prazer você ter ido lá e ter feito essa conexão sensorial. Te fez passar a mão na obra, você ter a experiência diferente, né, que naquele momento, né. Então foi um prazer te receber lá, com aquelas Maravilha. minhas 25 obras, né, que é um Lindas. compilado dos 20 anos últimos de carreira dos abstracionismo. Então o abstracionismo eu começo em 89, mas a minha carreira já vem de antes. Então um pouquinho da minha trajetória, eu começo, muito cedo nas artes, sempre tive, ligação forte com as artes, né, de ficar desenhando, essa coisa toda. E o divisor de águas para mim foi a escola Cândido Portinari, uma extinta escola de arte, num momento analógico que era feito tudo à mão, nada digital. Nada digital, né? Tudo ali Nada não. digital, sem manipulação Maravilha. nenhuma, né, era tudo Maravilha. feito realmente na qualidade técnica e no conhecimento técnico. Então essa escola era uma escola técnica de formação para desenho de moda, desenho de joias, vários tipos de trabalho artístico ligados a mercado Desenho de joias de joias. É também. ligado a mercado para você Maravilha. desenvolver, especificamente uma pasta de portfólio, que antigamente a gente usava isso, né, hoje você tem o tablet, você tem outras, mas a gente usava uma pasta física para mostrar a questão visual, né, porque, essa parte de conhecimento dissertativo nas artes, ela é importantíssima, mas se Muito. você não conseguir mostrar a questão visual, né, que é o que Sim. você se propõe, fica um pouco complicado. Então era uma escola formadora, que eu entrei para fazer 6 meses de cursos e fiquei 10 anos. 10 anos. 10 anos, 6 anos, tendo aula e 4 anos dando aula na Portinari. Fiquei Que porque de criança maravilha. eu tive contato lá com Maurício de Souza, com Ziraldo, Jaime Cortez, que fazia as capas dos filmes do Mazzaropi. Que maravilha. Então o Ricardo, o dono da escola, era amigo dessas pessoas todas. Então eu, muito criança, com 13, 14 anos de idade, achava aquilo, eu falei: "Eu vou dormir aqui dentro, não vou Já vou sair ficar nunca aqui, daqui não mais". saio nunca E mais. acabei ficando 10 anos mesmo. Que Então, maravilha. lá passaram, mestres fantásticos, né, com essa questão principalmente técnica da coisa, né. Então experimentação de técnicas como guache, aquarela, óleo, aerografia, quer dizer, era uma experimentação de técnicas 1000, que isso depois que me deu suporte para fazer o que eu quisesse. Então eu não, na arte eu acho muito complicado, não entender e ultrapassar, enquanto você tem que depois voltar para aquilo te dar alicerce ali na frente, né. Sim, Então muitas pessoas me perguntam o trabalho digital, né, sobre o trabalho sim. digital, se não foi suplantado o trabalho artesanal. E quanto mais você se aprofundar no artesanal, de você ter que refazer o trabalho, de você ter que ter uma sensibilidade, por mais que você tenha no digital ferramentas que simulem aquilo, sempre ele vai simular. Sim, É nunca vai como ser você igual, né. tomar um suco de laranja natural e um suco que tem cheio de conservante, que dali tem maçã misturada, tem um monte de coisa que É não é isso, um suco natural. é isso mesmo. Então não é uma coisa ideológica, é um fortalecimento da raiz do trabalho, do alicerce do trabalho, né. Você querer, construir um prédio sem ferro, construir uma sacada sem ferro, então você tem que passar por essas questões acadêmicas mesmo. Saio de lá já juntamente com a Portinari, começo
A minha carreira, na realidade, eu começo na Galeria do Rock, fazendo estampas para shows do The Purple, shows que vinham por país, e eu fazia camisetas para vender. E você me falou assim que veio já de família, né, Isso, artista, né. Que é. já me conta aí É, como é que eu tenho um avô que foi diretor de rádio, teve também programa de rádio, foi diretor da Rádio América, da Rádio Nacional. Teve muita influência, amigo de Carmen Miranda, amigo de muita gente por causa do rádio, né, porque não sim. existia nem a televisão Não era nessa somente o época. Então rádio, né, no rádio que tinha é, notícia que se ouvia. exato. E ganhou o troféu Roquete Pinto, teve uma carreira muito sólida, muito legal. Que Tenho um maravilha. irmão que é fotógrafo profissional há mais de 50 anos, também um grande fotógrafo, René de Paula. Tenho primos e pessoas na família que trabalham com arte. Mas eu a carreira inteira escutei: "Mas você já veio pronto dessa forma". Eita, e aí? E aí que não é uma verdade, porque é muito suor. A repetição faz qualquer profissional virar profissional, seja na arte, seja um médico. A repetição, a pesquisa, fazem a coisa acontecer. Então, eu sou um artista que produzo muito desde cedo. Eu sou conhecido na área como um produtor incansável. Né, você veja os abstratos, por exemplo, tá, eu nunca faço um quadro abstrato, é sempre uma leitura de 4, 5 peças, 8 peças, para que o observador tenha uma leitura. Essa exposição que você viu, você vê que ela tem trabalhos que se parecem e conversam, né. Sim, eles vão acompanhando É, não, foi de fato isso aí que eu vi. Foi um acompanhando o é, outro no é, ritmo certinho. é, Eu é. parei assim, eu falei E assim: cria uma narrativa, né, ele falei: cria "Gente, que ele fica, se é uma peça maravilha". só, ela acontece também, mas quando você tem o artista tem, principalmente no abstrato, eu sempre faço 5 peças, 8 peças, para que o observador ele tenha uma narrativa quando ele sai dali, ele tem uma leitura de todas aquelas obras, né, fazendo às vezes uma obra só. Ela é uma obra só que dividida em partes, né, ela cria uma linguagem um pouco mais interessante, um pouco mais, porque o abstrato, o que que ele é? Ele é a desconstrução do desenho. Ele é a desconstrução. Então não existe artistas que começam no abstracionismo. Me É explique, sempre a última diga. etapa. Então, a gente acha que, né, É. que já Não, começou ali, não, e não. não é isso. Não, porque ele é a desconstrução. Eu, para ter um abstrato de qualidade, eu tenho que ter construído muito para poder desconstruir. Ele caminha numa coisa tênue de, às vezes você escuta: "Ah, a pessoa, o artista só jogou a tinta ali, no abstrato". Ele só não, aquilo ele tem que ter, porque acontece isso também, artistas que não passaram por essa questão figurativa, tentar, trabalhar com o abstracionismo e começar o abstracionismo, mas ele fica sem argumento. Ele fica sem essa questão de narrativa, de questões espaciais, de efeitos 3D, que você vê que o artista ele pesquisou aquilo para te causar essa Sim, sensação. essa toda aquela emoção quando você olha o Exato, é. quadro. Eu falo muito isso, as pessoas me perguntam: "O qual é o limiar, como que você analisa, se um abstrato é legal, se ele tem qualidade ou não?". Ele tem qualidade quando ele entretém o observador. Você foi na exposição, a primeira coisa que você falou: "Será que eu posso pôr a mão?". Foi. E eu vou te falar, quando eu pus a mão, foi uma sensação maravilhosa. Eu falei: "Eu quero esse quadro É. na É o na minha mexeu com o casa". sensorial mesmo, ele não é o bonito para combinar Ex com o seu sofá, Nossa, compreende? Existe aquela lindo. obra decorativa que ela é decorativa, ela não é menor por isso, mas existe aquela obra que mexe realmente com você, Mexe, mexe de né, é fato. uma obra que se você quem é investidor e vai adquirir aquilo, ele não deixa sair de perto dele jamais, porque ele criou um vínculo afetivo com aquela obra. Isso mesmo. Né. Então é um caminhar para chegar num abstrato muito grande figurativamente, para chegar num abstrato de qualidade. Eu tenho que ter feito muito cavalos, eu tenho que ter feito anatomia, eu tenho que ter feito de tudo na questão figurativa da malha de construção para poder explodir aquela.
Que maravilha! espalhar aquela malha de Isso é construção. lindo Então as demais. pessoas me perguntam: "Mas quando você faz essa obra, qual é o processo dela?" Hoje, com mais de 420 obras na parte de abstracionismo, eu consigo ver a obra pronta. Eu consigo ver a série que eu vou desenvolver pronta. Lógico que ela pode passar por interferências técnicas, uma coisa que eu ia fazer de uma forma, eu tive que alterar, né? Mas eu consigo ter a leitura completa do que eu vou passar. Mas, puxa vida, mesmo no abstrato, que não é uma coisa figurativa, mesmo no abstrato, Olha só. ele passa por interferências, mas eu tenho visualmente aonde eu quero chegar. O meu e tenho visualmente e tecnicamente o começo, meio e fim de como Começo chegar naquilo. Maravilha, isso Então, por é exemplo, quando eu estou atuando, quando eu estou pintando o abstracionismo, eu estou completamente desconectado do mundo. Eu não converso com ninguém, eu não respondo ninguém, não existe celular, não existe. A concentração é muito maior do que o figurativo. Eu estou fazendo os olhos do cavalo, são os olhos do cavalo. Agora, o abstrato, ele sugestiona, ele deixa uma coisa subliminar, que para isso. você pode ser uma coisa, para o outro pode ter uma Se identificação outra diferente. é isso mesmo. Então, E quanto tempo que dura, assim, pra poder fazer aquele que eu te aquele mandei, maior. aquele lindo, Aquele maior, na que vem que realidade, me falou assim que quem compra aquele quadro fica: "Ah, é, já é meu, e tem aquela já questão que eu já já falei, já vou comprar". a questão do dourado, né? Isso, do Porque o dourado, dourado. ele remete, se você faz o artista, ele tem essa pesquisa, né? Como eu estava falando para você antes. O dourado, ele representa muito sucesso, né? Por causa do ouro mesmo. Estava até te comentando que pessoas que tiveram obras e têm obras minhas com dourado prosperaram demais. Aí você fala, parece uma coincidência? Não sei, pode ser, mas eu acho que tem essa coisa da vibração da cor também, ela Sim, puxa, né? isso Que é aquilo mesmo. que você fez de A querer pôr a vibração, mão, de sim, sentir aquilo, sentir, é né? isso mesmo. Então, foi assim, foi a vibração, foi aquela emoção de ver: "Gente, que quadro é esse?" E eu nem pedi permissão pra ninguém. Eu acho que foi tão assim, Puxou, puxou que imantizado. eu falei: "Pronto, É, meu, que é é. isso? É. Lindo." As pessoas até ficam comigo nessa coisa, mas não pode pôr a mão na obra. A minha química, o meu trabalho de química é muito forte. Não tem problema nenhum, nem tecnicamente, nem você querer sentir isso, porque o trabalho foi feito, que foi te levar como um imã para fazer aquela ação de sentir aquilo, de interagir com aquilo, né? É a mesma coisa que você vai na praia e você está descalço, aquela energia da areia. Você sente a Sim, energia da areia diferente do sente. cimento, Isso né? mesmo. Então, é um percorrer. Aí na minha carreira eu saio, vou para a parte de publicidade, Ah, me aí conta trabalhei em aí. agências de publicidade até chegar a ser diretor de arte, então fiz muito layout, que antigamente a gente fazia tudo, era feito à mão, nada era digitalizado. Então foi um processo, que você, quando não tem o digital, você tem a atenção e a pesquisa e o estudo se faz mais presente. Você não foge dele, porque você não tem como queimar etapas, Isso mesmo, compreende? é mais igual nós, né, falamos aqui, né, que se você acha que a tecnologia ela atrapalha, Aham. né, um pouco, sim, por conta da criatividade, É. Eu né. acho que, na realidade, ela não atrapalha. Na realidade, a tecnologia, há de se entender, ela veio, e aos poucos vai se entendendo que, para a parte criativa e a parte de execução, ela é só um passar a limpo. Você não tem como fugir de questões acadêmicas, de questões que você, tem manipulação, que você tem que ter uma concentração por causa do erro. Você pode errar, mas você não pode errar 10 vezes. Se você O digital, você erra quantas vezes você vai, volta, Isso é uma mesmo. mudança. Então é um alicerce, a parte acadêmica. Quanto melhor, tiver o estudo acadêmico do artesanal, melhor vai ser um artista digital. Não tem como ele começar no digital
e achar que aquilo é o melhor dos mundos para ele, né? Para queimar etapas. Não se tem como queimar etapas, seja na arte, seja onde for. Quanto mais alicerce você tiver, é o que eu falo, você não constrói um prédio sem ferro, né? Porque às vezes o artista ele tem uma ascensão boa, mas não garante que ele vai ter sequência nisso, que ele vai Sim, perdurar naquilo. Isso serve para atores, serve para qualquer área. sim. E muitas vezes a gente percebe que foi tentado pular etapas. Você tem que voltar aonde você precisa para chegar naquele lugar lá na frente, né? Isso seja para qualquer área, eu acho. Então não tem como você não ser um pesquisador, não tem como você não repetir muito, não tem como suar muito. Isso no teu trabalho, no trabalho de todos, para, na realidade, buscar uma excelência de trabalho, o Maravilha. melhor que você possa fazer, né? E quando eu venho para a publicidade, esse melhor, ele é imposto. Não é uma coisa que eu acho melhor, não é, o briefing pede isso. Então, se não está o que eu o que se é pedido, tem que se refazer e aquela coisa toda. Até ficar Então perfeito. não é, eu não estou Até ficar fazendo exato, é uma coisa, mercadológica. Então a gente ficava pisando em ovos, né, com prazo, a gente ficava pisando então Eita! coisas que eu fazia de alta qualidade por causa da Portinari, Sim. em 2 dias, eu tinha que fazer em 4 horas. Aquilo Nossa! que eu fiz que ficou de alta qualidade em 2 dias, 3 dias, eu vou ter que fazer em 4 horas na agência de publicidade. Meu Deus. Então não tem tempo ali para se ensinar. Ali não é uma escola, é Sim. sentar E e às fa vezes recomendado pela Cândido Portinari chegava tremendo, né, porque eu venho recomendado numa escola de arte, eu não posso Que decepcionar. maravilha. Me fala quais que o senhor já fez? Muita Quais coisa de que você já fez? publicidade, eu fiz muita coisa. Trabalhei na Bocuto e Siqueira, fazia também, trabalhei numa agência que fazia, veja só, que não existia pet ainda. Loja de pet. O pet era o Sim, veterinário. Você queria comprar sim, alguma coisa para o seu pet, era na veterinária. sim. Então eu trabalhei em agências que tinham conta só de coisas de animais, então eu fazia muito rótulo para shampoo para cavalo, Que umas coisas muito maravilha. interessantes. Na parte têxtil também trabalhei em empresas com impressão de lençol, quer dizer, eu tive muita experimentação. Aí monto, um departamento de arte de uma marca chama Circuit, que é uma marca muito forte ainda de equipamentos de motocross, muito forte no mundo hoje, Sim, o meu grande amigo Renato Breda, né. Então eu faço lá e ali eu tive a oportunidade também de desenvolver muita coisa para piloto de moto. Jorge que Negrete, Eduardo que Sasaki, maravilha, não brinca. muita coisa para piloto. E na parte de street também, para o Paulo Cerciari, Tucano, fiz coisas de arte para esses pilotos, né. Aí fiz pintura em dragster, carro, fiz pinturas em Nossa, Fórmula Truck no que caminhão, que a filha do maravilha. piloto na lua, né, para o Gilmar Bueno. Então eu tive a oportunidade na carreira, na parte de publicidade, de fazer muita coisa interessante para grandes figuras, grandes, artistas. Fiz muito trabalho para teatro, fiz trabalho para Marília Pêra, fiz para bandas, muitas bandas, né. Aquele vídeo que você me mandou, né, Aquele foi de na Gazeta, aquele passava na Gazeta, foi um projeto espetacular. foi nossa, eu vi aquilo ali, eu Foi espetacular. fiquei Sabe por quê, me Thay? emocionou, eu falei: "Gente, coisa linda". Projeto para dar certo, ele não pode, é muito difícil você, trabalhar com as pessoas sem o narcisismo, sem, sabe, a vaidade. Então aquele foi um time de 17 pessoas, desde quem a moça do camarim, quem fazia o ingresso, quem fazia era um programa de televisão que chamava Tons do Brasil, na CNT Gazeta, passava na Gazeta. Sim, Então, para mim foi bem importante, porque depois eu vou falar que eu vou para Curitiba e fico 28 anos em Curitiba. maravilha. Vamos sim, vamos Então, para falar. mim foi interessante, porque além da escola que eu tinha em Curitiba, eu tinha projetos interessantes para fazer, e lá esse projeto eu acabei conhecendo as coxias de todos os teatros. Então, Guairão, Guairinho, Paiol, a Ópera de Arame, quer dizer, todos os teatros da cidade eu acabei conhecendo por causa desse projeto. Projeto espetacular, onde eu fiz 4 vezes Oswaldo Montenegro, fiz, Beto Guedes, Toquinho, Miúcha, Peri Ribeiro, eu fiz grandes nomes, Zé da Velha,
Cláudio Nucci. Eu tive a oportunidade de fazer muitos cenários, que eu adoro fazer cenário, Que né? coisa maravilhosa. Adoro a parte de cenografia, essa coisa. O abstracionismo e a questão de cenografia é o que eu mais realmente o meu prazer maior dentro da arte. Apesar de fazer ilustrações, capas de livro, muita coisa também ainda com publicidade e tudo, mas o meu grande barato é o abstracionismo e a parte de cenografia. Então foi um projeto bem interessante. O projeto, para dar certo, tá, ele tem que ter essa simbiose energética. Nenhuma peça pode querer aparecer. Nós vamos até falar do projeto, desse novo conceito Sim, vamos sim. da Casa Dona Santa, Maravilha. da grande chefe Pia Cantini, Maravilhosa. que a gente tem esse detalhe de uma simbiose de todos por um, sabe? Aquela coisa sem vaidade, sem todos se ajudando, e é muito legal mesmo. Saio da publicidade, largo a publicidade em 89, faço alguns trabalhos ainda de publicidade, mas larguei agências, essa coisa toda. Cheguei até a ser diretor de arte de agência, né? Em 89 começa o abstracionismo. Aí meu trabalho deu certo, muito legal, por causa a desconstrução do abstracionismo, ela depende de você ter construído demais. Então eu fui o detalhista, sabe? Aquela coisa de detalhe da arte, que você demora para fazer aquele detalhe da arte. Aquilo leva conceitos para o despojo e argumento. Então ele não é uma aplicação com despojo, mas com uma concentração e com uma visão do desmonte do figurativo. Por isso que abstrato ele nunca pode ter texto, ele tem que estar sempre subliminar, que para você ali parece um cavalo descansando, e enquanto eu posso te dar uma narrativa completamente, quer dizer, ele mexeu com você. Verdade. Ele te trouxe alguma coisa, né? Ele te fez interagir com a obra, né? Então, quanto mais... quando eu começo o abstrato, ele já começa bem. Eu tive êxito, ganhei um prêmio Projeto Gala, que eu peguei em terceiro lugar com uma obra que chama Sampa, que essa obra quase foi para o Dominguinhos, o sanfoneiro, só não foi porque não coube no avião. Então tem histórias... mil, assim, né? Que eu trabalhava com uma galeria na Augusta, do Di Mello, né? E quase acabou indo para o Dominguinhas essa obra. Então eu começo já muito bem no abstrato devido à qualidade técnica do figurativo. Então é imprescindível ter construído muito para poder desconstruir. Eu acho que é assim, dessa maneira que eu estou falando, não tem como a pessoa, às vezes, não entender exatamente o abstrato. Mas eu não parece um negócio jogado de qualquer maneira. Não. Isso é uma desconstrução. É isso mesmo. Sabe? Que causa sensações para um de uma forma, para outro de outra forma. Então, o limiar para saber, eu falo bastante em live, essas coisas, o limiar para saber se uma obra é de qualidade do abstrato é se o observador passa como se ele não tivesse visto nada, ou ele volta, ele analisa, ele põe a mão, ele olha de lado, aquilo teve um entretenimento Sim, chamou a com o atenção. O que tem observador. aqui? Volta, quer saber que técnica que é usada, aquela coisa toda. Esse é o limiar da qualidade do abstracionismo. Aí começa o abstracionismo, vou para Curitiba. Saio de São Paulo, sou de São Paulo, da capital. Amigo do Chorão, pessoal. Você me falou. Me fala Chorão. como é que foi esse Muito início dessa Chorão. amizade. Ele, na realidade, ele morava no Tremembé. Antes de ir para Santos, ele morava no Tremembé. E a gente era perto ali da Zona Norte. Aí ele sai do Tremembé da Maria Amália e vai morar bem na minha rua mesmo. Ali, Olha né? só. Então convivi, conheci mãe, irmão. O Ricardo era mais amigo até do irmão dele, o Ricardo. E o Chorão, para nós, ele não era o Chorão. Ele era o Alexandre Cassola. Ele era o campeão ganhou alguns torneios de skate, ele era muito bom de skate. Muito bom. Um menino completamente talentoso no que Demais. fazia, sabe? Andava com uma roda só pela calçada, bom de moto, sabe? Aqueles talentosos mesmo. Mas nunca a gente achou que ele fosse para esse viés da música. Nossa, e que fez muito sucesso. Mas começou lá. E faz até hoje. Um grande amigo taricano que começou a dar alguns nortes para ele do violão, tudo, mas a gente nunca imaginou essa proporção, né?
Então foi uma vivência bem legal com o Chorão, bem legal. Aí ele vai para Santos, acho que uns 15, 16 anos, ele vai para Santos e constrói, acho que já um pouquinho mais. Ele constrói a vida aqui em Santos, né. Tivemos contatos com isso, mas tivemos muito contato mesmo, assim, sabe, de Que dentro de maravilha, casa, tal. muito bom. Eu consigo lembrar da voz dele falando comigo, é uma lembrança bem bacana. Aí depois virou o que virou, né. Sim, Quase que genial, porque para hoje em dia, então, você vê que para aparecer uma outras composições como a dele, tudo é difícil. muito Pode difícil. existir o Jão, pode existir outros artistas, mas é difícil chegar na Sim, extensão na dele, né, extensão, sim, na é muito extensão dele, difícil, é muito sim. difícil. É uma perda, que a gente vai sentir sempre, né. Aí vou para Sente. Curitiba, em 89, 90, 90, 91, vou para Curitiba. Fico lá há 28 anos com uma escola de arte que chamava-se Meio Tom Ateliê Estúdio. Era uma escola espetacular, mais interessante até que a Portinari, no caso, O quê? Por que que era porque mais ela tinha, a Portinari ela tinha divisões, ergonômicas. Aquela era a sala do desenho básico, tinha a sala de ilustração. A minha escola, ela tinha coisas separadas, mas às vezes tinha 14 alunos na mesma sala com 14 técnicas diferentes. Então vinha gente de fora do país e falava: "Isso eu nunca vi". não brinca. Um guache, uma aquarela, um bico de pena, um pastel seco, um óleo, um ao mesmo tempo agora, então a minha venda, quando o pai levava o aluno para fazer matrícula, quando ele via aquilo, e também era uma época que começou, Thay, a xerox colorida. Eu comecei a registrar o trabalho dos alunos para que o aluno leva o original dele. Sim, Tinha 4.000 desenhos, 2.000 desenhos de trabalhos de aluno. que O povo maravilha. curitibano é um povo diferente, assim, meio reticente. Quem Sim. procura arte não é, então eu não tive problema com isso, porque geralmente a pessoa que procura arte, ela não tem essa reticência, ela tem a cabeça um pouco mais aberta, tudo. Sim. Então a minha venda era o visual. O pai do aluno via: "Meu filho vai fazer isso aqui?" "Vai, E porque eu vim da Portinari técnica". maravilha. Não era um preço barato, não tinha, você sabe, não dava para competir com outras escolas lá, que tinham lá, e principalmente as coisas do estado, não dava, porque a minha era de formação técnica e custa X, só que eu te formo. Então, tá aí, na carreira, mais de 150, 60, 160 alunos de ponta. E Pode hoje, se eu te ser. mostrar o trabalho, você fala: "Meu Deus do céu". Eu me manda. Mando, com Me certeza. manda Artistas que eu vou espetaculares. publicar, me manda. Espetaculares, assim, Que fora do normal, maravilha. porque passaram por todo esse processo que eu falei para você antes, do estrutural, de fazer, refazer, da repetição, quer dizer, era uma escola séria mesmo. Além do astral que tinha, que era muito legal, o É muito astral entre bom, as pessoas, né. mas ela tinha aquela conduta da Portinari. Eu Sim, trago da Portinari isso. Aquela conduta séria de te formar para você trabalhar sim. com isso, poder, até saber precificar a sua arte. Uma hora a gente pode conversar sobre isso, que o artista Opa, tem com certeza. muito dificuldade de saber quanto cobrar a Quanto sua arte. da sua Então arte, eu dei né. muitos cursos lá em Curitiba de como montar o portfólio, como precificar sua arte. São coisas que hoje até você tem no Instagram, pessoas ensinando tudo, mas eu de lá de trás já fazia uma formatação de como fazer esse valor e tudo. Vou para Curitiba, monto a escola, complicado no começo, mas depois viramos uma referência no estado inteiro, Que não só em maravilha. Curitiba. Depois de 10 anos de luta, a gente vira uma referência, porque eu tinha alunos de Blumenau, cidades que circundam Curitiba, Sim. porque é uma escola técnica. Em Londrina não tem, Blumenau não tem, Pato Branco não tem, Joinville não Ou tem. seja, era somente ali, então pessoas que queriam Escola fazer tinham que ir técnica. pra Eu estava levando a Portinari para lá, que a maravilha. Portinari na época era a melhor escola que tinha em São Paulo e no país. Ela tinha até uma competiçãozinha com a Pan-Americana, mas a Portinari, porque o Ricardo tinha conhecimento de amigo de Ziraldo, amigo, ela tinha uma amplitude maior, né, a Portinari, assim, né, mais de 700 alunos, era uma coisa, nossa. Maravilha. Então eu tive amiga que trabalhou estudou comigo lá, que fez, ah, aquelas capinhas do Belmonte, do Plaza, de cigarro.
Então se Maravilha. criavam coisas Você me ali falou tanto também do design do Shein, né? O do. da Patrícia, foi pra Grendene, todos os chinelos da Ipanema, a Que criação era uma maravilha. escola onde a pessoa, por exemplo, tinha alunos que iam desenhar sapatos, bolsas, botas, para mostrar isso lá em Franca. Chegava em Franca, eles não deixavam ir embora. Essa menina faz isso aqui, não deixa sair Vai daqui. ficar aqui? Era uma época do analógico, né? De Que que não existia nada maravilha. digital. Hoje seria mais fácil ela levar uma tablet e mostrar coisas que nem foi ela que fez, mas ela mostrar. Sim. Não, E eu, outros tempos ó, e eu mesmo. vou saber te falar, eu, eu vindo dessa era, né, de digital, e tendo esse contato que eu tive, porque até então eu nunca. Eu vou te falar que não se compara. Não tem como É, você comparar você realmente ver ali aquele é, e você vir com o digital. é. Não dá pra comparar. Ele é de Mexe plástico, né? falando Fica uma coisa. com a arte, não É, dá pra comparar, não não dá, dá. não tem Não como, dá. Então não se engane. As não pessoas tem que como. dessa geração que se engana que vai pular etapa e vai pro mais fácil, não vai acontecer. Você tem que ir pro mais difícil? Tem. E Tem é que bom estudar que o vá, cavalo deitado, o e é bom cavalo que de vá, né. cima, o cavalo. Você tem que ter desenhado de tudo, Thay. Ah, mas você foi um dono de uma escola de arte, por isso que você desenhava. Não, não. O pesquisador, o próprio aluno, ele tem que fazer, fazer, fazer. Olha, hoje eu tô com um aluno, o Rafael Cunha, que ele entrou tão fraco na escola, mas com um traço sujo, não vai dar certo. Hoje não cabe troféu de campeonato de tatuagem, não Meu cabe dentro do quarto. que Se coisa você linda. vê, é um negócio impressionante. Então, essa coisa do talento, essa coisa de, você já está pronto, o que eu vi de alunos com mais facilidade, com talento, mas que não viraram nada, nada. Ou seja, é com a A repetição mesmo. repetição, o estudo, pagar curso, ir fazer workshop, sabe? Eu sou muito reticente, Thay, na questão quando a pessoa fala, eu falo isso que é polêmico, com corte. A Maravilha. pessoa que fala que é autodidata. Sim. Quando você se considera autodidata, é que você está meio me dizendo que você não precisou de ninguém para chegar naquilo. É, isso mesmo. A gente precisa de todo mundo o tempo todo. Isso Do mesmo. professor, do teu amigo, a gente precisa de uma palavra, a gente precisa o tempo todo do outro. Eu acho que então você às vezes se colocar como um autodidata, não, eu acho mais interessante você dizer para mim que você acabou de chegar em tal lugar e fez o workshop com o profissional tal, fez o workshop com porque a gente é uma soma do que a gente estuda, do que a gente pesquisa, do que a gente produz, do que a gente faz, do que a gente corre atrás, a gente é uma soma de tudo isso. Então não se tem como correr, em qualquer área. Eu digo que, qualquer área, seja um médico, um ortodontista, o que for, em 5 anos, bem pesquisado, você vira um profissional, de qualquer área. No seu trabalho, depois de 5 anos, pode ver, ele bate certinho ali. Isso mesmo. Mas tem que remar muito, tem que estudar, Tem que tem que estudar. fazer, refazer, acertar. Então tem várias coisas no meio disso, mas em 5 anos, você gostando muito do que faz, apaixonado pelo que faz, estudioso do que faz, qualquer um vira profissional no que se propõe em 5 anos. Aí, lógico, o céu é o limite, né? É lógico que você nunca para de estudar, eu não paro. Eu tô aqui com você conversando aqui, eu tô em 6 obras ao mesmo tempo no Que ateliê. maravilha. Ontem eu fiquei até 3, 4 horas da manhã, quer dizer, puxa vida, já nesse ponto da minha vida que era para mim estar desacelerando, não, eu tô com mais o pé no fundo ainda, porque a vida são Maravilha. momentos, a vida é o hoje, né? O que eu É posso isso produzir mesmo. hoje. Eu gosto demais dessa sensação de ontem ter dormido 3 horas da manhã, mas quando eu acordo hoje eu falo: "Nossa, eu fiz tudo aquilo? Que Nossa, me maravilha. adiantou 4 Ai, eu dias de queria trabalho". ver, queria estar lá vendo, 4 dias de queria estar lá trabalho eu vendo. resolvi em 5 horas. Então me dá uma sensação muito, eu vivo disso, né, eu sou conhecido na área como um artista que trabalha demais, que
Isso por artistas mesmo que falam, né? Gostaria até de estar fazendo até mais. Então é uma repetição muito exaustiva que me deu domínio da situação e maestria da situação. Isso palavra de outros artistas e tudo. E outra coisa, tá, que eu posso te falar, assim, seguramente, que aonde eu acho que onde eu fui aprender mais foi dando aula. A Portinari me deu tudo aquilo, fiquei 10 anos e tudo mais, ter esses 12, mais de 12 alunos na carreira, ou fazer, ou mostrar, porque como é uma coisa visual, ela não é dissertativa, eu tenho que senta aqui que eu vou te mostrar. Sim. Aí faz ali, faz ali. Imagina a sala de 14 alunos ao mesmo tempo, era esse acúmulo, de imersão técnica me deu a maestria de você me chamar. Eu fui chamado uma vez para fazer um cenário, para o Ivan Lins, em Curitiba, eram 4 horas da tarde, para se resolver o cenário até 9 horas da noite. Então, o Não. que que eu fiz? Fui no Guairão, andei no Guairão, andei no palco, andei. Me deu condição de técnica de sair de lá já sabendo o que que eu ia fazer. Que Então, o maravilha. andar com a experiência, a bagagem muito grande, já saí de lá com a coisa Sim. criada. Agora vocês vão só Agora é executar. somente pôr em Eu preciso de prática. tantos metros de elastano que nós vamos puxar ali, que nós vamos. Que Então, eu saio com maravilha. aquilo criado. Então, seguramente, qualquer projeto, eu consigo sair de uma reunião com a coisa 80% resolvida na cabeça. Assim como eu falei dos abstratos, que eu já tenho a ideia do que vai acontecer, ele pode passar por interferências, né? Eu nunca faço uma peça só, eu sempre faço uma coleção de 5, a outra de 8, para que tenha uma linguagem para o observador entender mais a obra, né? Ou as obras. Então, essa questão de você ter ferramentas construídas dentro de você para poder criar o que você quiser. Maravilha. Nada me assusta mais na arte. Seja o que se você for fazer um mural gigante, é o como que eu vou fazer isso? Eu contei o poder, nesses anos todos essa experiência me deu o poder de sair com a coisa pronta na cabeça que pode passar por interferência, mas ela já está criada Já na tá cabeça, criada né. ali, isso é Isso muito eu acho que é o bom. maior prazer Com que as pessoas certeza. perguntam: "Qual é o maior prazer?" Eh, É lógico, o prazer de fazer, de executar a obra, mas é o prazer de ter a consciência de que eu consigo desempenhar qualquer coisa que me é solicitada, já com uma coisa montada na cabeça. Já está na sua mente. Agora Já sei. agora é o material tal, é agora tantos Sim. metros de elastano, agora eu vou mandar ter que pôr ilhósseis, aí já é uma questão de produção. Mas a questão visual, o que vai acontecer, esse acho que é o maior, seja de uma série, seja de um quadro só, seja uma coleção de quadros, essa é a coisa acho que mais prazerosa que eu conquistei dentro da carreira, é isso, é ter esse Que domínio maravilha. de saber o que que vai acontecer, mesmo passando por interferências, né. Aí vou para Curitiba, fico 28 anos lá, fizemos um trabalho espetacular, viramos referência mesmo, então dentro da PUC, dentro das federais. Olha, se você quiser aprender Que mesmo, é ali é maravilha. que forma. Poxa, ali é mais caro, mas é Mas é ali que lá, é ali forma, que né? É forma. ali que forma. E formei Maravilha. muita gente mesmo. Foi um trabalho espetacular lá em Curitiba, espetacular mesmo. Isso tudo me rendeu também alguns trabalhos em Curitiba bem interessante. Fiz um trabalho para o Gustavo Borges na academia dele, o nadador. Hum, Fiz um trabalho bacana do tamanho da sério? piscina, do tamanho da Sério? piscina olímpica. Ele estava indo para Que lá, ele tem mara uma rede de academias e a primeira foi a de Curitiba. Então tive, contato com muito eu tive contato com Paulo Leminski, eu tive contato com gente que eu conhecia ali, espetacular. E muita coisa também sempre com ligação pelo meu amor à música também. Me fala sobre Nossa, a isso? música para mim é uma vertente que disputa com a pintura, pra você Não ter uma ideia. brinca? Ela Me disputa. conta. Eu tive a Quero saber. oportunidade de fazer muitos cenários, de fazer coisas para artistas e ter o contato com esses artistas foi muito bom. Artistas, coisas muito profissionais, né.
onde tudo é profissional. Você pega, por exemplo, hoje o maior artista que se tem no país é o Ney Matogrosso. O Ney Matogrosso, eu não sei se você sabe, ele cria tudo. O figurino é dele, a luz é dele, o palco é dele, a música é dele. Ele canta. Ele dá opinião no ingresso, na arte do ingresso. Ele é um artista mais completo de tudo. Veio dos secos e molhados, veio de toda aquela. Então, o trabalho é extremamente profissional. Eu faço até um paradoxo com o trabalho da Bia, a chefe Bia Cantino, que nós vamos falar do Sim, projeto dela. sim. Porque ela não é uma chefe gastronômica de alta qualidade só. Ou nesse tempo do projeto que a gente já está iniciando, dá para perceber que ela é uma chefe por completo, assim mesmo, Completo, sabe? sim. A maneira de conduzir as coisas, a maneira de realizar as coisas, que é aquilo que eu estava te falando, um poder de realização muito grande. Eu tenho um poder de realização muito grande. E quando a gente percebe projetos que a pessoa não tem esse poder de realização, eu já fico meio reticente, porque fica sempre no será que vai? Não, ela é muito firme, né, no projeto. Nós vamos falar sobre esse projeto. Que maravilha. Essa coisa profissional. Hoje, tá, eu não entro em projetos já há um bom tempo que não seja profissional no máximo mesmo. E aí, tentando contar com a sorte de ter pessoas envolvidas no projeto que são de energia limpa, que não tem vaidade, que não quer aparecer. Sabe? Isso daí é Sim, difícil, porque você é bem sabe que difícil. mexer com isso, Sim, com arte, porque o trabalho dela, por exemplo, é arte também, né? é É a arte. gastronomia, a Sim, alta gastronomia. Então é uma sim. pesquisadora, é uma artista também, não deixa de ser, né? Então todos que tem que estar numa simbiose muito interessante para que a coisa flua mesmo, né? E é o que está acontecendo nesse projeto também. Então eu não tenho entrado em projetos que eu não sinta mais essa questão de certeza desses ingredientes para que dê certo Que mesmo, né? maravilha. Lógico que passa por interferência, tudo passa por interferência. Mas o que você sente não passa por interferência. Não, não Aquilo que você passa. sentiu nas obras não passa Não por passa, interferência, né? não tem como. Ela te puxa, né? Ela te puxou, ela falou, Isso mesmo. nossa, deixa eu ver aquilo, É uma né? energia É uma maravilhosa, você sente canalização de isso mesmo, energia você mesmo. sente, é isso É uma mesmo. canalização de energia, muito interessante. Saio de lá, de Curitiba, depois que veio pandemia, tudo cansou, muitos anos, essa coisa toda das aulas, né? Volto para São Paulo, monto uma galeria em Pinheiros, perto do Clube Pinheiros. Aí veio pandemia. Pandemia, tive que fechar, aquele susto da pandemia, aquele Foi. prejuízo da pandemia. Aí tive vontade nesse meio tempo, de ir para outros caminhos, né? Porque aí saí de São Paulo, não aguentei muito ficar em São Paulo. Tive projetos fiz projetos na IMKS, eu sou amigo de muitos músicos, né? Sou amigo de Kleber Kashima, que hoje é um dos maiores guitarristas de São Paulo, ali onde anda Lobão, João Suplicy, essa gente toda da nata da música de São Paulo, da Que nata maravilha. da música. Então fiz algumas capas de disco, né? Pro Paulo Fruges, para muita gente ali. Mas tudo isso me cansou um pouco. Aí venho para Praia Grande para desenvolver um ateliê para realmente dali para frente desenvolver trabalhos que eu não consegui desenvolver na carreira ainda, como escultura, coisas que eu Sim. fiz muito pouco. Agora a minha vontade é de mergulhar em coisas novas. Então vamos a falar, como é que foi que surgiu esse convite, essa ideia, opa, vamos juntar aqui a obra, Aham, né, de arte com a gastronomia. Como aham. é que foi que Na surgiu realidade é um esse sonho, encontro sonho maravilhoso? da chefe Bia Cantino, de ter uma galeria e um espaço, no começo uma galeria, para fazer essa simbiose entre a degustação e a contemplação. Então é um projeto novo, ousado, Totalmente. que vem para atender a Baixada Santista inteira, não é uma coisa Inteira, só para somente da Praia Grande da já pra Praia Baixada Grande, né? Santista O inteira. objetivo do projeto é colocar a Casa Dona Santa de alta gastronomia, agora com um espaço cultural dentro do circuito cultural Sim, da Baixada, né? Que ela tem um êxito turístico
que entre no circuito para que as pessoas tenham essa possibilidade de imersão, né? Essa é a ideia principal, né? Tudo com muita qualidade que vem dela, já vem a qualidade como chefe, né? E aí ela fez alguma exposição lá, mas ela falou: "Não era isso que eu preciso, né, o que eu preciso é uma coisa maior que isso, né, então para uma coisa maior precisa de um curador, de uma pessoa que faça a seleção, da pessoa que faça a operação, a montagem, Que tenha já curador isso, experiência, já curador e tenha produção. sim. Não basta pendurar uma obra, Não. não, ela tem existe uma arte até de montar a exposição e desmontar a exposição. Quer dizer, existe um esquema, assim como eu falei para você, que existe esquemas para cada coisa, para cada situação profissional, existe esquema para isso também. Montagem, desmontagem, Então certificação de obra. é tudinho ali já realmente pensado. Pensado, E profissional. esse vai ficar aqui, Profissional, é profissional. tudo já Montagem, pensado. desmontagem, escolha do artista, Maravilha isso. a imersão, a parte de divulgação, a parte de marketing bem alinhada, né? Para que realmente faça jus Tá, à qualidade dela, né? maravilha. E isso precisa de você delegar alguém que é da área para fazer isso. Sim, Então foi um convite que eu prontamente eu aceitei, percebendo o objetivo que ela e ainda mais o profissionalismo da situação, sim, né? Como eu falei, eu não entro mais em projetos que eu não sinta essa simbiose entre profissionalismo e questão pessoal também, essa questão de sim. energia, essa coisa toda. Teve dos vídeos aqui dela que eu assisti, que foi uma cliente que foi provar, né, foi lá para poder, almoçar, foi algo assim. Sim. E ela deu uma nota bem baixinha. Fosse uma pessoa com ego, sabe, ia falar: Aham. "Como assim?". É. Ela quis saber o motivo. Sim. Eu achei isso espetacular. Ela quis saber o feedback, Por o quê? que você não gostou. E aí ela fez o prato exclusivo em homenagem a essa cliente. Eu falei: que é isso, gente? Que profissional é É uma essa?". visão profissional E espetacular. espetacular pra essa cliente e essa cliente é amiga agora dela. Sei. Entendeu? Olha, não, Postura, de né? fato, olha A só. postura, em vez de você é bem o que você falou no começo, em vez de atingir o seu ego, não atingiu o ego dela. Isso Atingiu mesmo. uma possibilidade de saber o que está acontecendo para eu ter uma resposta Melhorar. para isso. Nossa, eu achei isso maravilhoso. Falei: Isso "Gente". é maturidade, é muito trabalho, é muito profissionalismo. Ah, então, às vezes, uma coisa que poderia passar despercebido como essa e chatear ela em algum momento, ou ela Sim, fazer alguma colocação para a pessoa, não se faz necessário. O que se faz necessário para ela, o que eu posso tirar de bom disso? é isso mesmo. Essa crítica. Crítica é uma coisa legal quando ela tem fundamento. Ela, poxa, mas porque, deixa eu analisar, deixa eu ver se essa pessoa não pode ter uma razão em algum Isso sentido, mesmo. que eu tenha que afinar, que eu tenha que melhorar, né? Porque a vida é essa busca dessa sintonia, de achar a sintonia para cada coisa, para um prato, para uma obra, para uma montagem, não importa, é você achar meios físicos e naturais para se resolver aquilo, mas sempre com uma energia boa. Você vê, ela, nesse caso que você falou, ela entregou uma energia boa. Foi. Totalmente. Ela veio com uma conversa e eu te entreguei uma energia boa do que eu tirei daquilo. Que Isso daí maravilha. para mim, ao meu ver, com a experiência que eu tenho, é o profissionalismo muito bem implantado e a maturidade de você Sim, não se sentir afetado por isso ou afetado por aquilo. Na carreira de arte é muito complicado a permanência. A permanência de um ator. Quantos atores que você conhece que você não vê nunca mais? verdade. Quantos músicos que você conhece que você não escuta falar dele nunca mais? Quer dizer, ah, ter sequência e se manter
manter na arte é muito complicado. Você tem que se reinventar. Você veja que eu estou falando que eu quero voltar um pouco agora. Eu fiz alguma coisa de escultura, mas agora eu quero uma imersão na escultura. Então, quer dizer, é um projeto de 5 anos. Lembra dos 5 anos? Sim. Para que lá na frente eu tenha uma escultura que é aquela que eu queria. Tem amigos que fazem escultura de bronze, que fazem elefantes, que fazem que você conta o cílio do elefante em bronze. Que maravilha. Então ele Coisa faz tudo linda. em cera de abelha para fazer o molde. São coisas Nossa, específicas. que A lindo. fundição é muito caro. Uma peça pequena custa aí 4, 6 mil reais para fundir em bronze. Quer dizer, o artista tem que saber muito bem o que ele está fazendo, né? Ele tem que estar muito preparado. E eu estou preparado agora para ter um novo caminho, às vezes um pouco mais na escultura, na instalação, coisas que eu fiz pouco. Eu quero fazer coisas que eu fiz pouco. Continuar pintando minhas obras, continuar fazendo mais. Nesses 43 anos de carreira, há coisas que eu não tive condições de executar da maneira que eu pretendia, eu pretendo agora fazer nesse tempo, agora coisas novas e tudo. Maravilha. Já entrando nesse assunto aí de coisas novas, quais são os projetos, assim, que vêm já pela O que vem frente? quando eu falo de escultura, o que vem são a pesquisa de materiais, que hoje está mais fácil você trabalhar com acrílico, tá mais fácil, coisas plásticas mesmo, o isopor, com polipropileno, com não sei o que. Então, quer dizer, hoje em dia você tem maneiras e materiais menos evasivos, que são à base d'água. Antigamente, para trabalhar era muito complicado, por causa do cheiro, por causa. Então, ele vai partir antes do tema, do que eu vou utilizar para aquele tema. Aí vem o tema, aí vem o roteiro, o que eu vou falar. Maravilha. Se eu vou representar o AMPB, então eu vou fazer vou no Noel Rosa, eu vou no do de Cro, eu vou em referências lá atrás. Então, cada tema muito bem pesquisado para que. Então, quando você vai executar um artista como eu, que tem essa bagagem toda na parte aplicativa, quando eu vou executar, se eu precisar falar disso aí, a minha narrativa é enorme, porque ela passou por várias etapas: a pesquisa do Sim. material, o tema, a busca, a pesquisa do tema. Se eu vou fazer um trabalho do Noel Rosa, será que tem alguém da família dele que está viva para me conversar com alguém, para me dar depoimentos? Que Quer maravilha. dizer, engordar o Sim, é processo para ter a profundo, né, questão, ter profundidade. ter a questão da argumentação. Então, Maravilha. E você me falou, assim, que quer trazer também, trazer para cá artistas, né, para isso, também artistas. expor. Me fala desse Na realidade, projeto. esses anos todos eu sou amigo de muitos artistas de ponta do país. Você tem José Carlos Fajardo, você tem Paulo Pasta, você tem. Eu vou ficar aqui com inúmeras. Tem o Batistão, que é da Veja, faz as caricaturas da Veja. Então não vai ser vai ter exposições de linguagens diferentes. Que esse Maravilha. que é o nosso grande lance. Para ter a casa no circuito, realmente, ver coisas diferentes. Não saiu o abstracionismo e entrou uma outra exposição de quadros, não. A que vai entrar agora, que eu posso até dar um spoiler, que é do Fernando Patitucci, Opa, maravilha. um grande amigo de Curitiba, um grande artista. Ela fala sobre pets. Então, quer dizer, são gatos, são cachorros estilizados, que vocês vão ficar maravilhados. Maravilha. Fantástico o trabalho dele, fantástico, fantástico. Então, é trazer esses artistas e também com o objetivo de fomentar a arte na Baixada. Então, eu preciso de artistas, a gente vai trazer artistas também locais, né? E tem muita gente boa em Santos, Tem muita gente boa, na praia, né, tem aqui, muita né? gente boa em tudo quanto é lugar. Já teve contato já aqui? Já com alguns artistas, em Santos principalmente, artistas de ponta. Tá, eu dei aula para índio. Na Jureia. Não brinca. Então, eu tô falando isso por quê? Porque até os indinhos iam bem. Não brinca. Com uns toquinhos de lápis que a prefeitura dava, uns toquinhos de lápis. E fez. Então, talento no Amapá, em Rondônia, na Chechênia, você vai achar talento em qualquer lugar. Então, a gente tem essa ideia de também fomentar artistas da região também, né?
E tem muita gente boa mesmo. Agora é passar por seleções, né? A gente tem um agendamento de uma exposição a cada mês, fazendo agendamento, né? Então vou fazer agora uma captação dos artistas, que nem eu falei, dos artistas locais também. E é um projeto de, assim, muita energia, e muita inovação. Muita inovação. Inovação. É Muita isso que a inovação. nossa ideia é isso. É isso mesmo. É fazer a questão degustativa na sua alta qualidade, que é o trabalho dela, né? Da Sim. parte de gestão também, como eu falei, ela não é Sim. só uma chefe, mas ela é uma chefe como um todo, Sim. né? Muito profissional, essa coisa toda. Então ela está trazendo esse sonho dela com uma coisa muito profissional. Sim, e foi aquilo que você falou, né? Entrando lá, aí você não sabe se você vai comer, né? Se você vai ali provar, ou se você vai olhar. Você vai comer olhando Ou se você vai comer olhando. a ordem das Isso coisas. é maravilhoso. Isso sério, isso é muito lindo. Isso é muito forte. É uma coisa que é necessária, né? Essa conexão é necessária, mas ela é ousada, porque ela poderia viver no mundo dela gastronômico, que é de sucesso, que Sim. todo mundo sabe que é de grande sucesso, mas ela não se contenta, Não ela é se empreendedora, contenta. Isso é ela é muito bom. realizadora. Precisamos de mais pessoas assim. Que fazem a diferença. Isso mesmo. Que fazem a diferença. É muito tão bom bom para a cidade. É ótimo. Né? E lembrando, né, que não é somente para a Praia Grande, é para o litoral inteira, todinho. para a Baixada toda. Para a Baixada toda. Esse é o nosso objetivo principal mesmo. Maravilha. Colocar a casa no circuito cultural e turístico da cidade de Praia Grande aqui, né? Mas trabalhando com a Baixada inteira, né? Com artistas da Baixada inteira, que tem artistas fantásticos em várias áreas. Então, ela em um novo momento também ela vai abrir à noite, que ainda está em processo. E dentro desse processo vão ter festivais de jazz, Ai, nossa, com comidas ligadas à pesquisa. Ai, meu Deus. Ai, eu quero. Não, eu preciso vai ter um ir. estudo disso, Ai, o que se coisa comia, uma Nina maravilhosa. Simone, o que ela comia quando ela... Ai, Olha eu a pesquisa ali. preciso ir. Isso que traz a imersão. Quer dizer, você vai num lugar que tem um festival de jazz que está rolando um sax, um cello bacana, mas você tem um cardápio condizente à época. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Então junta o tema. Uma coisa, na realidade é uma imersão, né? Porque você vai nesse festival de jazz e curte o som e degusta coisas que artistas degustavam. Maravilha. Né? Então, vai a pesquisa dela, é muito legal. Então, essa união lá, ela tem ideia também de pratos específicos, como esse que eu falei do jazz, quer dizer, se é um MPB, se vai tocar mais um Djavan. O que o Djavan gosta de Nossa, comer? Djavan, eu vou te falar. Eu comecei a ouvir por conta da minha mãe. E aí, nossa, eu comecei a gostar muito. Sabe, das músicas, da voz dele. Que voz gostosa de se ouvir. Beira o genial. Para mim, beira o genial. Assim como o Luiz Melodia, como o Belchior. Geniais. Quer dizer, nós vivemos momentos que não voltam mais. E você tem grandes artistas, você sempre vai ter, como eu falei, grandes artistas. Isso é um rio, isso não terminará, não, mas o que nós vivemos na música nesse país foi uma coisa genial. Falar de um Belchior, de um Luiz Melodia. Eu vou ficar aqui 2 dias falando de Maísa, de Elis, de Lenny Anderson, Então, realmente, eu dentro do meu segmento, do que eu faço para música, eu me sinto completamente realizado por ter vivido esse momento, assim, sabe? Né? Que maravilha. Eu tive contato, falei com Renato Russo. Que maravilha. Tive do lado de Cazuza, do lado. Que maravilha. Cara, isso é uma coisa... Itamar Assunção, quanto que a gente ia no Sesc Pompeia, conversava com ele, gênios espetaculares, né? Isso me criou uma condição viciativa de música, de jazz, aí tive professores de jazz, de soul, de black music, de tudo que você de MPB, é uma imersão, né? O meu irmão o René de Paula fazia muita capa de disco, então eu sou ainda do tempo do vinil, que por exemplo,
Lançamento de disco da Vânia Bastos, era no Teatro Municipal. E eu pequenininho de assistente vendo Já tudo estava vendo aquilo. tudinho aquilo. Mausete, fizemos muita coisa mesmo. Para mim foi espetacular. Que maravilha, muito bom. Se você pudesse, saber, dar um conselho para quem quer começar, que conselho você daria? Quais foram aqueles erros que você que você cometeu e que você falou: "Olha, se eu fosse começar hoje, eu não faria isso", Eu para acho quem quer eu começar? acho que eu tinha o que mais ou menos aquilo que eu tinha te falado de não queimar etapa. Não queimar etapa, Não né. queimar etapa. Você, Viver poxa cada vida, uma. tem que estudar. Se você não tem condições de estudar e pagar o estudo, hoje você tem tanta coisa na internet que você pode buscar olhos de perfil, buscar olhos de desenhar, 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 desenhar. Eu acho que o desenho, na minha área, ele, quanto mais você aprofundar a questão estrutural do desenho e de estudo eu estou vendo você aqui, eu estou vendo um traço no meio, a linha dos teus olhos, a linha da É boca, mesmo? uma malha. Sabe o que que você vê hoje nesses programas que eles fazem uma malha? Vários traços. Eu Sim, olho para você, eu tenho o traço do microfone, o traço do que maravilha. porque aí eu destrinchei a questão dentro da minha cabeça, a como que eu vou resolver aquilo em desenho estrutural. Como é que eu vou resolver aquilo? Isso você vai aprender o quê? Com estudo, Isso tudo. correndo atrás, que é o que eu falei, se você não tem condições de pagar uma escola de arte, hoje você tem tantas coisas, e não queimar etapas. Não achar que o mais fácil é algum atalho. Ele não vai servir de atalho. Você tem que percorrer o mais suado, o mais complicado, o mais treinado, o mais repetido, para lá na frente você. Porque na realidade, tá? Eu acho que menos é mais que se fala. Ele, isso, ele entra bem mais específico nas artes. Em tudo, eu acho, na vida. Mas nas artes você percorre, o artista percorre poluindo a sua arte para entender que ele tem que tirar, ele passa a carreira inteira tirando aquilo que ele conseguiu e que ele fez ali, tirando, para obter, com menos elementos, mais expressividade. Maravilha. Isso é muito forte, viu? É forte Muito porque é um forte. percorrer, é uma compreensão de entender isso. E a gente tem uma tendência, seja em qualquer área, de poluir, de colocar mais, de falar mais, Sim. sendo que você vai aprendendo que se você fizer o menos, ele não é uma coisa que você está fugindo do suado. Não, você está eliminando. Se eu vou produzir um trabalho aqui para você agora, que eu use 30 traços para fazer essa malha que eu falei para você, de ver o seu meio do seu rosto, o meio do Sim. eu passo a fazer aqueles 30 traços em 5. Eu continuo fazendo, eu preciso de um centro, eu preciso do tamanho da Sim. eu preciso disso, só que o que eu fazia com 30 traços, hoje eu faço com 5. Que maravilha. Então eu fui para tirar, 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 tirar. Que Esse é o maravilha. percorrer. E não adianta, para quem está começando, se iludir com, propagandas, com maneiras, tudo puxando o que poderia ser mais fácil. Não entre nisso, é que nem golpe. Você vê que aquilo é um golpe, que a pessoa está te querendo os seus dados, que ixi, opa, não vou dar meus dados por ali, É não vou isso fazer mesmo. por aqui. Então não acredite, que você, fazendo, buscando atalhos sem você ter o alicerce. Quanto mais você tiver o alicerce, da sua carreira, hã, seja sua, seja em arte, quanto melhor o alicerce, mais, raiz você vai ser. Mais raiz, é isso Raiz mesmo. você vai ser. Bem, verdade, Como é que você vai verdade, começar agora como verdade, cantora de MPB sem conhecer a MPB? verdade. Sem Sem saber saber. quem foi Maísa, quem foi Lenny Anderson, quem eu sou muito amigo de Izzy Gordon, que é uma grande cantora, depois procura saber, Com certeza. é sobrinha da Dolores Duran. Ela já tá na mídia há muito tempo. A Izzy Gordon, o irmão dela até ganhou Tony Gordon, ganhou acho que um
programa da Globo, aqueles The Voice, Sim, ganhou há pouco tempo, sim. Tony Gordon, porque é uma família de grandes músicos e tudo, né? Então você vê a pesquisa da Easy, dos discos dela, as coisas dela, é uma coisa impressionante, assim, sabe? A pesquisa. Porque cantar, ela canta muito mesmo. Certo, isso já é dela. Já tem 50 anos de carreira, de 30, 40 anos de carreira, quer dizer, canta muito. Agora, o que cantar? Ver- Cadê Pronto. o roteiro? Hoje, é isso que porque assim, o meu pai e a minha mãe, eles sempre ouviram, sabe, igual, eu não falar, né, lá de fora. U2. Aham. Eu fiquei apaixonada por eles por conta do meu pai. Uhum. Hoje em dia, se A você for referência, né? perguntar, quem A gente nem não sabe quem é. sabe. E assim, e tinha umas letras Fora a maravilhosas. importância dele A dentro das coisas sociais e das coisas Sim, contra a maravilhosa. guerra, Isso, contra... pronto. A da princesa também, que ele fez uma música pra princesa também. E hoje em dia o que eu mais sinto é isso, é a letra. Aham. Não tem mais isso, Difícil, sabe. né? É somente batida Não, tem e umas letras que eu pronto. escuto, Não por tem exemplo, do mais. Belchior, que eu falo, Não tem meu, mais. como é que esse cara fazia isso? É isso mesmo. Parece que ele foi feito para hoje. Ele é atemporal. A arte, quando ela se torna atemporal, ela é magnífica. Quer dizer, uma coisa feita em 74 que parece que foi feita em 2024. Como? E esses 40 anos, essa falta de tecnologia, essa falta de tanta coisa, como é que se conseguia, principalmente no que você está falando, as composições das letras? Sim. Às vezes eu fico pensando, eu escuto a música e falo, cara, como o cara criou isso, cara? Tudo bem, eu sei que é vivência, coisas da vida dele, coisas que ele viu, mas como ele conseguiu alinhavar dentro de uma música? Como que ele conseguiu isso? É genial. Genial. E hoje nós estamos, né, escutando coisas que não cabe nem comentário, cara. Não Sabe? Não dá. cabe Não dá. comentário. Às Não vezes eu dá. vejo uma coisa da eu até brinco com isso. Eu vejo uma coisa da Ludmilla, eu falo, o que Elis Regina falaria disso? Nossa. O que Nara Leão falaria disso? Nossa. Aquele jeitinho dela com o violãozinho no miudinho, numa qualidade que ela não ia conseguir entender nada disso. Como vocês estão falando dessa baixaria, velho? Pra que Iria falar isso? Pra que falar essa baixaria? Muito no vergonhoso. humor tem muito isso também. Cadê o Jô Soares? Cadê o Chico Anísio? Cadê o... Não se falava de muita coisa que hoje nem se poderia falar, Verdade. mas sem apelar. Se falava Mas sem apelar para isso. Quer dizer, isso eu mesmo. uso a baixaria para fazer você rir. Isso Não, mesmo. faço rir porque eu sou engraçado. Você vê a cara do Costinha, você só de ver ele não falar nada, você já dá risada. É isso mesmo. Né? Então, fica uma coisa apelativa, mas qual é o controle disso? Nada, não tem o controle disso. Você não vai ter freio. Por isso que a pessoa, eu tenho amigos que os filhos escutam coisas espetaculares. Ele fala, pô, mas que é a referência, que você falou do seu É isso pai. mesmo. A Né? A referência. referência, você tem uma referência, o que ele quis dizer, o que ele está falando contra a guerra aqui, por que ele está, sabe? Não é isso só o mesmo. vocal, porque do YouTube, o Bonovox é um dos maiores vocalistas que eu já conheci, perto de do Freddie Mercury, de um John Anderson, de vários enormes, né? Roger Waters, vários enormes, né? Mas tem narrativa, tem conceito, né? Que é aquilo que nós estamos fazendo na casa da Santa, né? Da Dona Santa, que é o Sim. conceito. Quer dizer, eu não posso pendurar um quadro. Pendurar um não. Eu tenho que Tem que passar uma situação imersiva situação. ao cliente. É isso mesmo. Para que ele consiga contemplar a arte degustando aquilo de melhor que o restaurante e da alta gastronomia da chefe se propõe. Então, trazer essas questões temáticas que nós vamos trazer, isso é fundamental. Você vai num festival, por exemplo, de jazz lá e você sabe o que eles comiam?
de doce, de salgado. Experimentei, é francês, o Nossa, que muito é bom. isso? Isso é muito Né? bom, Essa isso é muito coisa bom. toda é um evento, É isso mesmo. né? Não você torna a sua saída para alguma refeição de alta qualidade e traz contigo de volta um monte de questões que você carrega contigo, né? Verdade. Que soma para você. Então, esse projeto é um projeto bem ousado e que tem uma característica de sucesso muito, Muito muito grande. grande, com certeza, Muito muito grande, grande. Eu senti isso quando eu pisei lá os Aham, pés. aham, Eu falo: "Opa, tem algo aham, diferente aham, aham. ocorrendo aqui". Ale, qual foi a obra que você fez que mais mexeu Aquela obra com você? que eu fui premiado no Projeto Galaxy, isso em mais ou menos 89, aquela parte que eu estava de transição de sair de São Paulo e ir para Curitiba, era uma obra que chama Sampa. Ela é uma obra realmente, assim, como que eu vou te dizer, de uma expressividade. Veja só, que talvez, isso feito em 89, a minha carreira inteira, eu não consegui chegar numa obra daquela que eu fiz em 89, em termos de expressividade. Não brinca. Já existia uma pesquisa muito grande, por exemplo, aquela obra, você vê que interessante, eu usei tinta martelada. Tinta martelada é aquela que fica craquelada, que era pintado máquinas de ferramenta, máquina de cortar frios. Nunca mais ninguém usar. Eu nunca, na carreira inteira, eu nunca ouvi um artista que experimentou aquela tinta. Vê que interessante. Você vê como ela nasceu para ser expressiva. Como que você me explica? Guache, aquarela, Ecoline, tinta automotiva, tinta não sei o quê, tantos tipos químicos de tinta, eu nunca na minha carreira vi alguém usar aquilo que eu usei. Você vê como que ela nasceu para ser única, ela Que nasceu para ser maravilha. sucesso, né? Tem a ver até com uma coincidência que eu estou falando, que uma pesquisa que eu fiz já em 89, eu nunca vi ninguém usar aquela tinta para nada, em termos olha que eu já vi tinta de tudo quanto é jeito, mas enfim, Sampa, ela é uma característica que você está, na Marginal Pinheiros, aquele calor lascado, Sim, aquele cheiro não agradável, nem um pouco. nem um pouco. E você olha do lado, você vê aqueles prédios, né, já no final da zona sul ali, já quase na estrada, aqueles prédios, Sim. e com aquele calor fazia ela, me transmitiu uma sensação daquela de que fica turvo a imagem, como se estivesse no deserto. Então esses prédios, quando eu faço eles saíram instintivamente, eles não saíram para ser prédios, mas ele ficou aquela fotografia daquela situação que eu falei para você, como se fosse uma foto. Então Maravilha. quando eu raspo, eu fiz os prédios de fundo, prédios Sim, quadradinhos, sim. mas eu raspo ele com uma espátula, eles viraram tudo janelinhas e tudo. Quando eu olho aquilo, eu falei: Que "Isso isso? é uma coincidência por ser premiado?" Não, eu acho que eles conseguiram quem fez análise de prêmio, conseguiu chegar na extensão e conseguiu Sim, chegar e naquela chega fotografia e naquela sim. atmosfera que eu quis passar. Que maravilha. Coisa linda. Interessante, né? Muito bom. E interessante com tantas obras, tive obras que fiz uma obra para Alhambra, para um hostel de Alhambra, de 2 metros por 80, fiz trabalhos legais, expressivos, tudo, mas eu não sei te explicar, eu acho que deve ser o momento. Eu tenho aprendido muito isso, você falar daqueles cantores que a gente estava falando, como é que eles faziam também aquelas letras eu acho que tem muito a ver com o momento do país, o momento da sabe, eu acho que toda aquela atmosfera fez o artista conseguir aquela expressividade. Sim. Chico Buarque passou a vida inteira, ele não consegue fazer mais o que ele fazia. Por quê? Por causa do momento, final de ditadura, Verdade. todo um rebuliço que tinha e o momento propiciou uma entrega genial. Você vê o Oswaldo, por exemplo, fiz capa do CD também do Oswaldo.
É um CD que chama Telas, só para colecionadores. Cara, é Maravilha. espetacular. Eu tô falando do Oswaldo pelo seguinte, porque ele é um artista que ainda está fazendo coisas de alta qualidade. Maravilha. O Gil conseguiu ainda fazer coisas de alta qualidade, mas você não vê mais o Caetano fazer coisa de qualidade, o Chico, né? Eu tô falando tudo isso porque eu acho que tem muito a ver com o momento. A atmosfera do que se vivia naquele momento no Sim, país. era muito diferente, né? Diferente demais, Sim. assim, pesado, perigoso, né? Tudo isso junto fez um ingrediente a se construir uma narrativa genial. Eu acho que eu tô falando isso porque eu tô fazendo uma analogia daquele quadro que eu fiz em 89, que eu fui premiado. Sim. Como que eu passo uma carreira inteira e faço mais 438 quadros naquele estilo e não consegui chegar naquele? Tive coisas de alta qualidade nesse meio tempo, Sim. expressivas, mas não é igual aquele. Eu acho que foi muito o momento. Eu acho que a arte, ela, pelo todo percorrer, eu posso te dizer que a atmosfera da sua vida no momento, né, reflete muito a arte, ao que você produz, né? Reflete. Às vezes eu me encontro até em questões assim, pensativas nisso, porque às vezes a gente passa por momentos difíceis na vida. E como que eu entrego uma série completamente viva, feliz, colorida, que te remete a coisas coloridas, a coisas positivas, mas eu não estou vivendo um momento positivo. Interessante, né? Demais. Aí te faz pensar, você fala: "Poxa, é um momento, então quer dizer que eu deveria dentro desse momento estar fazendo coisas escuras, coisas porque o momento não está legal". Então eu não sei, eu acho que também tem muito a questão espiritual também, sabe? A questão espiritual, ela tá muito ligada à arte, né? Ligada a tudo, mas a arte eu Sim, acho que por essa coisa do sensorial, sim, né, Thay? eu sente isso. É você Eu nunca ti eu vou ser sincera, eu nunca tinha visto, assim, aham, de perto uma obra, assim, sabe, aham. assim, Que mexesse pessoalmente. mesmo. É, e que N mexesse, né? num isso e que mexesse, e de fato é algo é algo É, é. energético, é espiritual mesmo. Ele tem ligações Tem espirituais. sim. Tem. Teve, assim, alguém que chegou em você, assim, que foi bem diferente, com uma emoção diferente, falou assim: Sim, "Olha, eu nunca vi ninguém ficar sim. assim diante de uma obra que eu Sim, o fiz". abstrato tem muito isso, né? O figurativo tem também, mas o abstrato, como ele é a desconstrução, e ele mexe mais com o sensorial, que aquilo parece para você parece um pirata deitado e para mim parece quer Sim, dizer, ele tem interpretações diferentes, sensações únicas, que para você pode ser uma e para mim pode ser outra, então ele mexe muito com esse sensorial, e eu sinto que ele aguça mais a questão espiritual do que o figurativo, sabe? Ele então eu tenho quadros que eu não lembro que eu pintei. Tem, tem histórias sério mesmo? espetaculares. Tem. Precisando de dinheiro e eu alugava, pra você ter uma ideia, eu sou do tempo que hoje em dia você tem programas que você coloca a tela junto do ambiente, você não tá lá, você não fotografou aquela tela. E não se fazia isso, então eu alugava as minhas obras para uma amiga que trabalhava na revista Casa Cláudia. E ela Sim, passava, pegava as obras, instalava no lugar para sair as fotos nos ambientes, veja você. olha só. Então, essa peça, por exemplo, que eu pintei, que eu falei para você que eu não lembro, foi a primeira que ela gostou mais, levou essa peça quando foi colocada no ambiente, não se deixaram mais sair, fala: "Daqui essa não sai Não mais essa sai peça". mais. Aí você Que fala que não tem maravilha. uma coisa espiritual, como é Tem, que eu é pinto a verdade. coisa, não lembro de ter pintado. Vendo bem, não era para vender, era para alugar, para sair na foto. Então Só. vai para alugar. Ela nem me pagou o aluguel, ela me pagou a venda. Pra onde ela alugou, a pessoa viu, falou: "Daqui ninguém tira mais isso. Meu Não Deus, quero nem que saber quanto é que custa". Juro, e eu precisando pra caramba. Então, quer dizer, tem muita história, muita assim, tem sim a ligação espiritual, com certeza absoluta existe, né, em tudo, né. Em tudo tem essa questão, espiritual, né, sendo vista, sendo utilizada, né. que maravilha.
Que maravilha, muito bom, viu. Quando eu te chamei, eu fiz assim: "Bom, né, não sei se vai, né, aceitar", porque quando eu fui ver, assim, poxa, professor formou já mais de 12.000 alunos, então eu tenho muita experiência, eu tô só no comecinho. Eu falei: "Será que vai vir?" Quando você falou assim, eu falei: que mara", eu fiquei muito feliz Para mim é um demais. prazer muito Muito grande. feliz demais. E de ouvir você aqui falando, sabe, é emocionante, porque as suas obras são de fato emocionantes, Aham, entendeu. E é aquilo que eu te falei, né, pra mim, eu creio que nada acontece por por acaso. acaso. Algum que eu estava falando: "Vai lá", mas pra que eu vou lá? É. Entendeu, não tinha motivo. A Quando gente chegar aí eu vi, eu falei assim: a gente "Nossa, fica um pouco que mais já, maravilha". ah, na vida um pouco mais rodado, um pouco mais, né, com experiência. Ah, esses 12.000 alunos, me dá uma realização, muito grande, tanto para o aluno quanto, para mim mesmo, porque hoje eu uso como mantra da minha vida já há muito tempo, mas cada vez mais, de você fazer o bem sem saber a quem. E uma coisa mais importante que eu acho que eu consegui fazer na carreira é espalhar benefício. Quer dizer, eu estou aqui hoje, com prazer que nem você tá, de passar tudo que eu puder passar de história e de conhecimento. Tem 3 4 pessoas enlouquecidas para fazer meu livro, amigos, né, porque é Oh, que muita história. maravilha. Realmente eu sou na carreira Lance são mas eu me maravilha. lancei, eu estudei, eu pesquisei, eu fiz por onde para errei, acertei, eu fiz por onde para ter essa quantidade de histórias, eu fiz por onde, eu fui para Curitiba, que era uma cidade que não tinha familiaridade, aí faço um trabalho, foi muito difícil, eu tinha amigos que passavam na escola e falavam: "Pô, vou fazer um busto para você de você lá fora", porque você nesse país, você manter uma escola de artes por 28 anos sem auxílio de Sim, editais, sem auxílio de questões do Estado, sim, é muito difícil, é muito difícil, de muito fato. difícil. Nem tanto que foram 10 anos trocando dinheiro para que aquilo, 10 anos. Quem que hoje fica esperando uma coisa acontecer em 10 anos, tá? Aí aconteceu, aí mudou, aí virou referência, aí virou sim, sim, aconteceu, mas hoje em dia é muito difícil você conseguir segurar 10 anos uma coisa, sem ter a certeza que ela aí virou um sucesso realmente, aí é o que eu te falei, a troca do ensinamento e as aulas me deram, ah, acho que a maior parte do meu conhecimento técnico e de relação também, que você tem que tratar com pessoas, cada um é de um jeito, um tem uma aceleração, o outro não tem. Como era uma escola técnica, às vezes eu tinha que colocar a pessoa entender que ali não se pode falar alto, ali não se porque é uma escola técnica, é uma Ah, escola sim, também tinha, olha sim, só sim, que sim. Tem a hora de a maravilha. gente trocar ideia, de dar risada alto, então tem certas coisas que eu trouxe da Portinari, eu não permitia que acontecesse também, porque ele desmonta aquele teu objetivo técnico supremo. Eu tudo que fiz dentro da carreira, sempre tentando fazer o melhor com expertise. Exemplifique, Alexandre. O quadro atrás. O que tem a ver o quadro atrás? Ele tem que ter a melhor estrutura para não empenar. A obra é o mais importante, né? Sim. Mas vira ele ao contrário. O que importa isso? Nada. Tem muito acabamento na escolha da madeira, que é o meu chassi. Qual é o grampo, se ele grampeia na lateral, grampeia não sei. Existe muito acabamento que não é. A obra é o mais importante, mas então tem muitos artistas que não visam isso. E eu, como venho da serigrafia, né, que eu falei que eu comecei na galeria do rock, então às vezes eu ia fazer um trabalho que eu levava para casa para fazer e eram 100 peças e eu errava 20. Porra, caramba, quando que você vai começar a acertar? Que é 20 camisetas que foram embora, que é prejuízo. Então,
Você tem uma ideia, meu ateliê em Curitiba, quando os amigos vinham, eles falavam: "Meu, mas eu não tô entendendo o seu ateliê, velho. Porque branquinho desse jeito parece que eu tô entrando num negócio de ortodontia aqui, cara". Então Não brin aquilo, as deficiências iniciais vieram, pra me ajudar. A Sim, organização, aqui é só pincel, ali é só lata de spray, aqui tudo arrumadinho, tudo com cecrisa, branquinho. Aí eu falei: "Meu, eu no seu ateliê pensei que ia estar tudo sujo, ia estar". Não, não, não. Que venho da serigrafia, venho do erro. Sabe, que assim, camisetas que maravilha. eu fiz 100 e errei 20? Pô, mas vou ficar errando até quando? Vou errar mais 30? Depois não, não, espera aí, deixa eu ver o que eu tenho que fazer Né, pra poder para acertar, não né. errar É isso mais, né, mesmo. porque é prejuízo, né, tudo prejuízo. Então essa organização, trouxe um acabamento para minhas obras também muito grande, um acabamento. Por exemplo, aquela obra que você viu, aonde você, Pronto, me fala dela. Me fala como é que foi que ela começou. ali foi Me uma uma fala uma uma dela. imersão mesmo, né. Que aquela ali me chamou muita É atenção. uma imersão. Eu trabalho muito com texturas, tanto o relevo baixo quanto o relevo alto. O relevo alto é aquele que pula e dá aquele 3D, que você sente a Sim, pedra. E o relevo baixo é aquele que simula a textura, mas em pintura. Então você põe a mão, parece que é para fora, mas ele é para dentro. Então, ali, as tintas, a pesquisa das tintas é ali, cara, ela não tem, porque a tinta ela tem, tá, uma característica de perda de cor. Ela não aguenta, em tantos anos, se ela fica num rol, fica em algum lugar de claridade, ela tem uma sim, tendência de perder cor, assim, graficamente ou sim. pictoricamente também. Então o meu, ele não acontece isso, porque, por exemplo, aquele marrom que você viu naquela de fundo, aquilo é tinta de pintar piso. Maravilha. Se você está usando uma coisa para pisar, ela não vai acabar. Então, Nunca. quando eu vendo as minhas obras, na característica, eu explico isso para a pessoa, porque a química, isso falando sobre a química, Sim. né, aquele que você passou a mão no meio ali é uma tinta automotiva, que a resistência é enorme também. Aí eu trabalho com resinas, com pedras, com aplicações. Aquelas outras obras que você viu são peças em cerâmica, em lápis de cor. Quer dizer, o que tem a ver a cerâmica com lápis de cor? O que você está fazendo? Está dentro da ousadia. Porque naquele lápis de cor presinho, ele tá bonito, mas eu não quero que seja bonito. Não é para ser feio, mas ele tem que ser expressivo. A Tem que nossa ser busca é a expressiva, é expressividade. isso Então, o que eu mesmo. posso colocar de mais elemento para que Sim, o observador olhe e fale assim: "Nossa, que ousadia, o cara furar o trabalho dele para fazer isso, seja com cordas, seja com". Então eu sempre gostei muito disso, dessas experimentações, maravilha. essas experimentações. E o abstrato ele tem aquela questão, né, você fala: "O que que representa?". Representa uma imersão mesmo. Se você vê a tinta, ali foram potes de tinta. Aquela tinta, para você ter uma ideia, ela foi feita no chão. Ela não foi feita num cavalete, quer dizer, ela tem situações para que eu consiga aquilo que eu quero passar. E às vezes eu estou aplicando e vou fazer uma parte a mais que eu não posso mexer nada. Larga a espátula, larga tudo, porque era isso que eu precisava. Ela não Maravilha. cabe mais um pinguinho. Tem uma história do Chico Buarque que é muito interessante. Me diga. Diga. Ele estava produzindo um disco e já estava na gráfica rodando o material. Sim, Ele liga para a gráfica e fala: para. Logicamente ele é o Chico Buarque, né. certeza. Tira a chapa, porque tem uma palavra, uma música, que não é o que eu quero mais. Ela não tá mais me fazendo sentido. Só que ele é o Chico Buarque para mandar parar a gráfica, né. Para. Porque ele diz que ali aquela palavra, que para você pode passar despercebido, com certeza, uma proporção que ele não conseguiu dormir. Meu Deus. Incomodou ele de uma tal maneira que ele estava dormindo, pensando em acordar e já ligar para a gráfica para parar as máquinas. Então uma coisa que pode ser uma coisa boba, para você não faz o menor sentido, para ele ficou um caminhão gigante. Sim.
E agora é o Chico Buarque que conseguiu parar as máquinas. Então, você veja só. Então, é o que eu falei para você. Às vezes eu estou aplicando uma coisa e, pum, caiu uma gota num lugar que eu falo, era ali que eu queria. Eu não É, fiz a gota, mas ela caiu ali onde eu queria. O maravilha, abstrato te traz muito isso, né? Essa coisa de o erro se tornar acerto. maravilha. Entende? De o erro. Uma coisa não é um erro. Você pensou em fazer uma coisa, mas quando eu fiz a puxada, ela não saiu como eu queria. Só que ela saiu melhor do que eu queria. Maravilha. E você sente isso, porque é uma puxada de tinta. Eu faço uma analogia com o negócio da palavra dele no meio do negócio, que Sim, ele não queria não mais queria aquela mais. palavra. Né? Então o abstrato te dá muito isso. O figurativo, você está fazendo a crina do cavalo, você acha que o pelo tem que ir de uma outra forma, você faz o fundo de novo, faz. Agora, o abstrato não te dá essa condição. Sabe aquela gota que eu te falei que eu não queria, mas que depois eu quero ela pra caramba? Eu não tenho como manipular ela, tirar ela. Tá? E ela veio de uma forma que ficou melhor do que eu queria. Então o abstrato ele te traz, por isso que eu falei para você que não tem o poder de concentração nesse momento, não se tem nada me atrapalhando. Quanto tempo leva, assim, pra poder fazer uma obra Como eu dessa? faço, como eu te falei, eu trabalho em série, eu trabalho às vezes em coleção de 4, de 8, então eu meço por. Então você tem. Eu coloco muito em horas também, 300 horas, 200 horas, eu coloco muito em horas, muito em horas. Agora, Bastante. é uma série de 5 trabalhos, ela vai ter mais ou menos uma questão de 150 horas, mais ou menos, né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, né? Mas é muito. O abstracionismo ele te traz muito não tensão, a atenção no que se está fazendo. Ela é muito tênue para não cair aquela gota onde eu queria, mas ali eu não queria mesmo. Essa caiu certinho, mas não nem sempre ela cai certo. Então eu tenho que repensar naquele pedaço do trabalho. Só que aquele pedaço do trabalho já passou por textura, secagem de textura, fundo, ela já passou por um processo todo. Então, a atenção de você não estragar aquilo, que é um estragar, que é que nem de novo o negócio do Chico. Para você, você fala, não, Alessi, aqui tá o branco aqui, eu pingo ali. Para mim, velho, você vai falar, é a Ah, mesma coisa, ótimo, é a cara. mesma coisa. Não, cara, ele não devia ter caído aqui de um jeito que eu não sei o que eu faço, se eu passo um pano, se eu... É muito, é muito interessante. Eu faço sempre essa analogia com o negócio do Chico, né? Para as máquinas, para. Porque essa palavra, ela tem um sentido para mim errado ali, um caminhão que às vezes pode ser para você nada, nada. Mas nada, mas para ele o produtor da sua própria expressão é um de um Verdade, tamanho gigantesco, né? verdade. Então é isso, eu acho que ali no projeto eu vou passar o máximo de qualidade, de busca de qualidade do tamanho da qualidade dela, né? Eu acho que tem que andar junto, tanto a proposta quanto a parte de realização, porque às vezes nos projetos você tem muita narrativa, você tem muito, mas não consegue desempenhar, né? Não consegue fazer. Eu tive em projetos grandes para trazer George Benson em Curitiba, projetos grandes, onde estava envolvido o BCN, estava envolvido investidor, estava envolvido. Faltou alguém que chegasse e realizasse mesmo, sabe? Reuniões com 10 pessoas, a gente fazia tudo. Não foi. Tá o pessoal da agência, o pessoal do marketing, o pessoal da parte de cenografia, a parte de luz, a parte não sei, tem 17 pessoas. Mas faltou alguém com poder de realização. Às vezes você tem 3 pessoas e uma delas tem poder de realização, ela faz acontecer. É isso Ela não mesmo. precisa de 30 pessoas, ela precisa. Não, somente E de isso uma, a pronto. Bia ela tem de sobra, assim, né? E a gente se afinou de uma forma, porque eu também tenho. Então eu gosto de trabalhar de gente que, como eu tô te falando, de além do conceito, além da coisa, consegue fazer a coisa acontecer realmente, Que né? maravilha. Que não fica um projeto só para engavetados, vamos dizer assim. É Eu tenho isso cada mesmo. projeto espetacular, engavetado, que não foi para frente, assim. Hoje eu posso te dizer, por mais o problema maior foi o poder de realização, né? Eu venho de uma família de gente que realiza muito, né?
Então, eu acho que esse é um ingrediente que acho que eu considero o mais importante, sabe? Porque você pode ter a maturidade, pode ter um profissionalismo, você pode ter a energia do lugar muito legal, mas se você não tiver uma pessoa que realmente coloque a coisa para Pra poder funcionar, né? Para funcionar. Uhum. acontecer mesmo, né? Sim, é Tá? isso mesmo. E é muito bom quando a gente começa a transbordar, né, na vida É porque da outra pessoa, né. porque você dá sequência, você aumenta, você engorda, você, né? A coisa realmente acontece, né? E você tem que saber onde está pisando, porque é um trabalho muito fundamentado, né? Porque trata-se de uma profissional espetacular, de um restaurante espetacular e de uma pessoa que veio para somar, ela sabe que tudo que é relacionado à arte, ela não precisa pôr a mão, ela dá as opiniões dela, mas ela sabe que ela tem um representante para aquilo ali, É isso mesmo. né? Porque ela Maravilha. não poderia fazer isso sem ter uma pessoa realmente representando isso, porque tem certificação da obra, tem o envio da obra, tem o seguro da obra, tem a embalagem correta da obra, quer dizer, envolve um monte de coisa, né? Sim, uma responsabilidade, Uma né, muito muito responsabilidade muito grande. grande, né? E as obras também ali sempre vão estar sempre à venda, né? Você me perguntou, é Ah, só isso, quem quiser já eu adquirir, fui lá, vi, eu quero essa. Você já pode comunica no próprio restaurante, fala: "Olha, esta obra, eu gostaria de falar com o Alexandre, né? Ela maravilha. vai fazer a coisa, vai me dar o toque para a gente fazer o desenrolar dessa coisa de envio, local, seguro, embalagem perfeita. Você lembra aquilo que eu falei para você que eu viro o meu quadro já tem acabamento? É isso. Então Sim, a embalagem que eu faço não é uma embalagem qualquer. maravilha. Ela tem que chegar para você perfeita. Não pode Impecável. chegar, não, tem que chegar perfeita, com seguro, com certificação. É um trabalho muito sério e vai ser muito, que tem uma abrangência de arte muito legal. Isso também é legal, sabe? Não é só a galeria em si. A gente pretende fazer, coisas diferentes, por exemplo, em outubro fazer coisas talvez para crianças e tal, para entreter criança. Agora nós vamos ter o Fernando Patitucci, que é só de pet, né, só Muito bom. gatos e cachorros estilizados. Eu vou te Nossa, mostrar, você vai ficar eu vou doida, amar, vai ficar eu doida. vou amar, com E é certeza. uma pessoa, também eu vou te falar, nesses anos todos, olha, eu vou falar para você, eu tenho pessoas realmente especiais que passaram pela esse o Fernando é um, por exemplo, é uma pessoa especial. Eu acho que tudo é um conjunto, né. Tudo é um conjunto simbiótico da coisa, né, de energia bacana, não adianta ter energia bacana e ter um trabalho que ainda não é o nosso perfil. O nosso perfil é top, top. Então eu conheço Crânio, você tem o Dedos, que hoje é o rei do lambe-lambe em São Paulo, aqueles negócios de o rei do lambe-lambe, grande amigo meu. Então tem muitos artistas realmente de ponta mesmo. Você hoje vai no Alma da Rua, 1 e 2 hoje tem na Vila Madalena, que é o trabalho do Tito Bertolucci, é impressionante. A quantidade de artistas de alta qualidade. Que É maravilha. impressionante. O brasileiro, ele tem um algo mais, né? É incrível, seja na música, seja na pintura, seja na escultura. Sim, Ele sempre tá entre os 3 do mundo, ele sempre tá, sabe? Eu não sei o que é isso, talvez pela questão no meu tempo, falando de arte visual, de aplicação técnica, eu acho que o rudimentar, ajudou muito. Você não ter o material de ponta e ter que fazer um trabalho de ponta. Lá fora você tem, é mais barato, a gama de cores é maior. Sabe, eu tenho que fazer um determinado roxo, eu tenho que saber a composição para mim chegar naquele determinado roxo. Lá ele tem aquele roxo em 5 escalas diferentes. Um pouquinho mais escuro. Então, essa coisa rudimentar, que hoje já se equiparou, né? Eu digo mais no meu tempo, assim, hoje já se equiparou. Você tem, eh, com a globalização e com essa facilidade, você tem como, comprar material de fora e chega na sua casa fácil, tudo. Antigamente não tinha isso, né? Então, quando eu trabalhei em publicidade, que se tinha que ter um trabalho de alta qualidade, tinha que se pagar caríssimo pelos materiais. Hoje a coisa já
Não que seja barata, mas já se Já popularizou. se popularizou. Já se Sim. popularizou, né? Então, penso eu que a parte rudimentar, com deficiência rudimentar, eu acho que ela carrega um pouco de expressividade também. De você não ter aquilo que você precisava para fazer, mas você tem que fazer. Ele acaba ficando, às vezes, melhor do que aquele que tem o material É correto, isso mesmo. sabe? Eu acho que esse percorrer, ele acontece muito. Eu acho que na música é assim também, né? Nas artes eu acho que tem muito isso também, né? Hoje as coisas mudaram muito, você tem coisas mais fáceis, né? Para adquirir, para que você consiga fazer as coisas, né? O que eu sofri com material importado para nas aulas, que não chegavam, eram caríssimos. Caríssimo. Uma caixa de lápis de cor, R$ 4.500. Caraca. 150 coisas. Ah, precisa ter isso. Não, precisava. Só que para lá, esses 450, R$ 1.400, lá fora ele ia pagar 600, como se fosse assim, R$ 600. Sim. Então, que fica mais fácil de adquirir. Então, para nós, a gente sofreu bastante com isso. Os alunos gastavam uma fortuna, realmente. Você tem pincéis de R$ 800, um pincel. Que isso? Ah, mas ele é bobo? Não, o que ele se propõe, quando você usa os outros, o de 300, o de 200, o de 19, você fala que não... Aí que você começa a entender o porquê que aquele custou 800. Ele custou 800 não é porque ele quer custar 800 ou porque é uma grife. É porque o que ele se... O pelo é um pelo especial. Ele é todo especial para desenvolver aquele trabalho, né? Ele é todo especial, por isso que custa. Poxa vida, um pincel, R$ 800. R$ 800. Agora, eu tenho tecnicamente como te falar o porquê que ele custa R$ 800 e mais ainda te mostrar o porquê que ele faz. O que ele faz, te mostrando. Tá vendo essa pincelada que eu dei? Tenta Isso fazer mesmo. com esse outro aqui pra você ver se você consegue. Não vai ser Não igual, vai. mas nunca Não na vai. vida. Por isso que ele custa o que se propõe, né? Pra chegar naquilo que se propõe. Que maravilha. Eu fiquei muito feliz de ter você aqui hoje. Muito feliz de saber um pouco mais. Eu sei que tem muita coisa aqui que a gente não falou. Uhum. Deu muita coisa, mas eu fiquei muito feliz demais de você ter vindo aqui hoje, ter aceitado, ter falado, ter porque eu falo assim que esse programa, ele faz com que transborde na vida de outras pessoas. E tenho certeza que vai ter pessoas que vão te ouvir aqui hoje. E se faltava alguma coisa para elas dar algum início, pronto. O que você falou aqui hoje vai ser aquele início que eles vão precisar. Entendeu? Então, já agradeço muito por estar aqui hoje, viu? Muito obrigada por ter aceito. Eu agradeço demais. Que espetacular. Eu acho que é aquela coisa de espalhar benefícios. Se É espalhou isso mesmo. benefício, para mim está conquistado. É isso Eu estou sempre à mesmo. disposição. Eu vi a condução do seu trabalho, achei bem legal. Que legal, A muito condução, de bom. verdade mesmo. Obrigada, viu? Muito bom ouvir isso. Obrigado. Para mim é uma oportunidade, eu estou sempre à disposição. Que maravilha. Deixa aí pra gente qual que é o seu Instagram. O meu Instagram é ale_de_paula. Ali, na realidade, eu tenho... Porque o meu trabalho ele é muito múltiplo, né? Ele não é só o abstrato. Por causa das aulas, ele tem uma multiplicidade muito grande, né? Então, ali você vai ver trabalhos também figurativos, trabalhos de temas diferentes, né? No meu Instagram, que é o que eu mais uso. ale_de_paula. Eu vi lá. Lindos, eu vi lá. Realmente. Obrigado demais. Eu acho que foi super legal. E para mim, o que interessa é essa troca do que eu puder passar de benefícios aí, de conhecimento. Maravilha. E eu vou, sabe, chamar a Bia Cantino para poder vir aqui. Eu vou chamar ela, porque ela tem também tem história também. O começo, eu vi um vídeo dela falando do comecinho, eu falei, que história. É por isso que deu certo. Tem muita simbiose mesmo, né? Que deu a junção de vocês dois. Por isso que deu muito certo, porque ela tem uma história assim também. Uma maneira de conduzir as coisas, muito legal mesmo. Muito linda. Sucesso. Maravilha. Então, é isso. Que é muito bom, né, a gente saber sobre cultura, né? E muitas vezes o que falta para nós é cultura, né? É saber
de onde foi que começou, de onde é que foi que veio, como é que acontece. Que não é somente estar ali e pronto, não. Tem todo aquele processo por trás, tem muita emoção por trás. E aquilo que o Ale falou aqui, às vezes ele nem está com aquela intenção de fazer aquele, mas sai de um jeito maravilhoso. Isso é muito bom. E uma coisa muito importante que ele falou aqui, que é o quê? Muitos alunos que chegavam lá e via-se que talvez não tinha, mas com a repetição se tornou perfeito. Então é isso. Se você quer ser bom em algo, quanto mais você fizer, você vai ser muito melhor do que você é hoje. Daqui a 5 anos, vamos lá, né? 5 anos. Que maravilha, tá bom? Então nós vamos ficar por aqui. Te aguardo na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, no podcast comigo, Tainara Araújo. Até lá.